Muito boa tarde a todos, bem-vindos de volta ao simpósio de encerramento do programa de Consciência do CIBI e da LACFE. Vamos continuar com as apresentações dos bolseiros e começamos esta tarde com o João Martinho e a identificação de parceiros redox em Geobacter. Boa tarde. O trabalho que vou apresentar é a identificação de parceiros redox em Geobacter. Geobacter sulfaredunceans é uma bactéria capaz de reduzir metais no ambiente extracelular. A cadeia, através de uma cadeia de transferência de elétrons, as proteínas envolvidas nesta cadeia de transferência de elétrons já estão mais ou menos descobertas, sendo que a cadeia em si, para os certos metais, porque ela vai variando de metal para metal, não se sabe. É por isso que nós vamos caracterizar certas proteínas, que é para conseguir descobrir, através das interações, quais interagem com quais e como é que há de ser a cadeia. Em relação a como é que eles descobriram que estas proteínas fazem parte da cadeia, eles foram, eles não sabem, começando pelos PPCs. Os PPCs são citocromos 6 triémicos periplasmáticos. Eu vou falar dos PPCs e do IMCH e do CBCL, que são proteínas da membrana interna. Os PPCs, a sua caracterização já está toda feita, sendo estas as estruturas. Eles descobriram a sua importância na cadeia de transferência de elétrons através de estudos de gene knockout e proteómica, como conseguem ver, sendo que as proteínas deixavam de existir na bactéria, certos metais deixavam de ser reduzidos, como conseguem ver. Passando para as proteínas da membrana interna, o IMCH e o CBCL, eu vou falar mais do IMCH. É uma proteína da membrana interna que tem um domínio da parte do periplasma, que é o domínio que nós só temos o domínio solúvel da parte do periplasma. Nós não estamos a expressar a proteína toda, porque sendo uma proteína transmembranar, íamos ter que trabalhar com detergentes e era mais complicado, e nós assumimos simplesmente que a parte solúvel é que há de ter as interações com as proteínas do periplasma. Como conseguem ver, quando fazíamos o gene knockout do IMCH, certos metais e aceitadores finais deixavam de ser reduzidos acima de menos 100 milivolts. Ao contrário do CBCL, é o vice-versa, pronto, é o contrário. O plano de trabalho para estes 3 meses era expressar e purificar o IMCH, como já disse, o domínio solúvel, e expressar e purificar os citocromos da família PPC. Para fazer depois os estudos de interação proteína-proteína, com ensaios de coelução e RMN. Começando para a expressão e purificação de PPCs, isto foi feito para todos os PPCs, menos para o PCCC, porque nós ainda não melhorámos a expressão desta proteína. Começámos com a transformação em E. coli e crescimento induzido com IPTG, a recolha de células, a lisomembrana química da membrana externa, porque as proteínas, como são periplasmáticas, estão no periplasma, por isso só precisamos destruir a membrana externa e conseguimos recolhê-las. Fizemos cromatografia de prometiónica e de exclusão molecular. Aqui, este é do PPCD. Como conseguem ver, a cromatografia de prometiónica, aquele pico é o PPCD a sair, e na cromatografia de exclusão molecular, conseguem ver a proteína está pura. Eu só mostrei do PPCD, são todas mais ou menos parecidas, todas têm mais ou menos o mesmo tamanho e os PIs parecidos. Por isso, continuando para o crescimento e purificação do IMCH, eu, durante o meu projeto de bioquímica, já tinha começado a fazer testes de expressão para conseguir melhorar a sua expressão da IMCH, e como consegue ver, aqui já fazemos em tuner, em vez de BL21, porque vimos que expressava mais proteína. Também, em vez de fazer com IPTG, induzir com IPTG, induzimos por autoindução, recolher células, e fizemos lise por frente expresso, em vez de ser lise química. Apesar da proteína, supostamente, como é o domínio solúvel, há de estar no periplasma, mas nós vimos que se fizéssemos só lise química, muita ficava no pellet. Mesmo fazendo por frente expresso, temos muita no pellet, o que significa que provavelmente a proteína forma inclusion bodies,
Então, é outro problema que nós também temos. Provavelmente vamos ter que trabalhar com ureia, com os inclusion bodies. A proteína tem fizemos uma tag, a strep tag, por isso fizemos cromatografia de afinidade e também exclusão molecular. Este é a cromatografia de exclusão molecular. Quando ainda fazíamos com BL21, e como conseguem ver, há um pico no outer volume, que significa que ela está agregada. E depois temos o pico do que achamos que é bom, porque nós não sabemos, que é a fração monomérica, que tem o peso, supostamente, da fração numérica. Então, nós, para tentar melhorar esta razão do pico... do pico do agregado para a da fração monomérica, fizemos o thermofluor assay, que conseguimos testar vários tampões, para ver em qual a diferença entre o pico do agregado com o pico do monomérico ficava menor. Depois de fazermos o thermofluor assay, vimos com um tapão, que era 100 milimolar tapão fosfato pH 7,5, e conseguimos uma razão muito menor, como conseguem ver. Sendo que, depois de pegarmos na fração pura, concentrarmos tudo, podia haver o risco dela voltar a agregar, devido à concentração alta, mas não aconteceu, como conseguimos ver. Temos um pico puro que nos dá para trabalhar, para conseguir caracterizar a proteína. Ok, isto foi tudo durante o meu projeto. Depois voltámos agora para a escola de verão e fomos voltar a fazer tudo como já tínhamos otimizado, e como estão a ver aqui, a razão voltou outra vez ao mesmo. Temos o pico, outra vez, a razão está muito maior do pico de agregado para o monomérico, e o pico em si deu shift para a direita, o que está fora, supostamente está a pesos menor ainda. Nós fomos ver no gel estes picos para compararmos com os que já tínhamos de antes, os géis de antes, e vimos que este era o gel antigo, está no C2C3, que é a volumes menores, e este agora C4, C5, a volumes maiores, mas vimos que eles estão no mesmo sítio da banda, e aqui, como consegue ver, tem a maior concentração, mas isto tudo teve bastante pouco rendimento. Nós, para termos a certeza que, de facto, esta fração é a nossa proteína com todos os M's, mandámos para a espectrometria de massa, e ainda não recebemos os resultados. Agora, para o futuro, nós vamos fazer novos testes de otimização de expressão. Já fizemos estes testes todos com estes meios. Concluímos que o meio que já estávamos a usar, de facto, era o melhor, mas a maior parte da proteína está no pellet, o que vai nos deixar, provavelmente, no futuro vamos ter que trabalhar com os inclusion bodies, mesmo com a ureia em si, tentar purificá-la e renetrá-la através da ureia, ou provavelmente vamos ter que testar outros meios, ou mesmo mudar de organismo para a Chivanella, que é uma bactéria que incorpora os M's naturalmente, ao contrário da E. coli. Pronto. Tenho que agradecer à Fundação para a Ciência e Tecnologia, o CBio, o professor Dr. Carlos Salgueiro e a doutora Lina Morgado, que é a minha orientadora, e toda a gente do laboratório, e a todos vós pela atenção. Obrigado. Muito obrigado, João. Abre-se o tempo para questões. Alguém tem uma pergunta? Olá, João. Obrigada pela apresentação. Relativamente à produção heteróloga do PPC, acho que é assim o nome, tu mencionaste que fizeste uma lise química para quebrar apenas a membrana externa. Podes só dizer mais em que é que consistiu essa lise química? Usámos uma solução de lise, o tapão lise, que tinha sacarose, EDTA e tris 100 milimolar, e depois pusemos lisósima e deixámos aquilo, pronto, na solução 15 minutos, e depois voltámos a pôr no gelo com água gelada, ao mesmo volume, para parar a reação. Ok, obrigada. Eu não voltei a pôr, peço desculpa. Tá? Mais perguntas? Não? Ok. Muito obrigado, João. Espera aí que pode ir lá dentro para pegar o microfone. E a seguir temos a Joana Martins sobre sensores supramoleculares para a detecção e quantificação de biomoléculas. Boa tarde, eu sou a Joana Martins, venho apresentar aqui os sensores supramoleculares para analises relevantes biologicamente. E estou a ser fui orientada pelo professor João Carlos Lima, mas
neste caso, eu não venho falar de qualquer analito, venho falar em específico dos péptidos. Os péptidos são oligómeros de aminoácidos e são de tamanho mais reduzido do que as proteínas. No entanto, a sua importância não é tão reduzida em relação às proteínas. No entanto, eles também têm um foco bastante reduzido a nível de investigação, nomeadamente a nível de sensores, apesar de terem funções a nível de sinalização intramolecular e entre moléculas, neurotransmissores, como hormonas, podem ser até utilizados a nível da biotecnologia para transporte através da membrana e até mesmo como fármacos. A química supramolecular vem, de certo modo, tentar colmatar algumas destas falhas a nível de sensores e de moduladores deste tipo de moléculas, nomeadamente a química supramolecular baseia-se muito nas ligações não covalentes. Temos sistemas que não só na sua composição podem estar constituídos e ligados por ligações não covalentes, mas também estas têm um papel muito importante e é por este tipo de ligações que eles interagem com os analitos. Estes sistemas são muitas vezes modulares. Aqui temos alguns exemplos de possíveis receptores, que são macrociclos, e estes podem ser associados a vários tipos de sensores. Nomeadamente, do tipo de sensing mais utilizado é a fluorescência. A fluorescência trata-se da emissão de luz a quando do relaxamento de uma molécula de estado excitado, que foi previamente excitada, e esta tem a grande vantagem de ser bastante sensível e também muito versátil, podendo ser aplicada em várias áreas. Uma das grandes desvantagens, no entanto, também é a sua sensibilidade, porque para além de serem sensíveis ao nosso analito, são também sensíveis a outros fatores do ambiente, a outras moléculas que podem estar em solução, e isto torna-se um bocado problemático. O que eu venho aqui falar foi o meu projeto desta bolsa. Eu desenvolvi um sensor e estive a testar um sensor a nível espectroscópico que tenta unir estas características da química supramolecular para a detecção, neste caso, de péptidos catiónicos e também um sistema fluorescente, neste caso com emissão dupla, ou seja, emissões a dois comprimentos de onda diferentes. E qual é que é o sensor? Temos aqui o aspecto geral dele, em que temos, nomeadamente, um calixareno como receptor, que este foi utilizado porque pode ser facilmente funcionalizado e também, neste caso, temos um que é muito utilizado e já foi bastante bem caracterizado, que é o sulfonato-calixareno, que tem aquelas cargas negativas na edge da cavidade. A nível de sensing, nós escolhemos um sensor de pirene. O pirene tem uma característica muito importante, que ele, a baixas concentrações ou abaixo da concentração crítica de agregação, apresenta emissão de monómero, enquanto que a concentrações maiores ou, eventualmente, na presença de algum analito, irá formar dímeros, neste caso de estado excitado, e isto vai dar origem a uma emissão noutro comprimento de onda. E é nisto que nós nos vamos basear. E depois temos aqui um linker, que é aqui que há variações entre os sensores que eu estive a estudar, em que temos uma cadeia alifática a unir estas duas unidades, nomeadamente 4, 6 e 8 carbonos. E esta, o que vai pretender fazer é modular a hidrofobicidade do nosso sensor, ou seja, vamos modular a maneira como é que ele vai, a que concentrações é que ele vai agregar e na presença de que analitos ou quantas cargas têm os analitos, basicamente. Eu comecei por estudar já há uns meses um sensor com 4 carbonos, que isto já estava previamente sintetizado de outros trabalhos. Aqui podem ver o exemplo da ligação do sensor com um péptido de 6 argininas, uma poliarginina. Podemos ver aqui claramente uma descida do sinal do monómero e um aumento do sinal do chímero. Nesta altura nós também vimos que, na verdade, isto não é um chímero, é um agregado ou um dímero de estado fundamental. Mas para a nossa aplicação isto não tem grande relevância, tendo que nós temos a emissão dupla e podemos ter uma correção do sinal através do rácio entre elas. Temos aqui uma vista um bocadinho mais pictórica da questão, em que temos, com o aumento da concentração do nosso analito, temos
uma agregação e mudança de cor. Portanto, também podemos ver que a solução fica opaca, que são os agregados que são insolúveis. O que eu estive a testar durante esta bolsa foi o sensor de 6 carbonos, com a cauda de 6 carbonos. Este foi sintetizado na esperança de, neste caso, poder detectar péptidos com menos cargas positivas. Neste caso, uma poliarginina mais pequena, visto que o sensor anterior, o de 4 carbonos, agrega com poliargininas a partir de 4 resíduos de arginina. E também selecionámos algumas sequências específicas, nomeadamente da proteína TAT da HIV e de 2 péptidos mitocondriais, a SHLP4 e da humanina. Então, o primeiro passo durante esta bolsa foi a síntese deste último, do composto final. Eu já tinha sintetizado o calixareno sulfonado e este reagente já estava presente no laboratório e, de seguida, partimos rapidamente para os testes espectroscópicos do nosso sensor. O que podemos ver de imediato é que o sensor, sozinho, em solução, para começar a agregar, precisa de concentrações na ordem do milimolar. Ou seja, neste caso, para o de 6 carbonos, temos 1,3 milimolar, concentração de agregação crítica, enquanto para o outro tínhamos 2 milimolar. A diferença não é muito grande. No entanto, neste caso, com o péptido de 6 argininas, nós temos que esta concentração crítica de agregação desce para os 0,11 micromolar. E esta, para além disso, é 5 vezes mais baixa do que a do sensor com 4 carbonos, o que já aqui vemos uma grande diferença. Outra indicação de que este sensor permite detectar péptidos com menos cargas cationicas ou cargas positivas é o resultado com a poliarginina, 3 resíduos e o fragmento da proteína TAT. Podemos ver aqui que é clara a formação do dímero e a emissão do dímero. Outra coisa que podemos ver por estes resultados, neste caso com a poliarginina 3 resíduos, é que aqui o sinal raciométrico, que é o que está highlighted da cor de rosa, não sei se dá para ver que isto é cor de rosa, deu para corrigir algumas variações a nível não só de concentração de sensor, visto que estas experiências foram feitas em batch, e também variações na intensidade da luz a luz de excitação, e isto já torna este sensor muito promissor. Os resultados mais interessantes foram, no entanto, com os 2 péptidos mitocondriais. Nós temos aqui, com a humanina, com o C-terminal da humanina, temos uma maior agregação e formação do dímero, apesar das concentrações terem sido mais baixas do que do outro péptido, e apesar deles terem exatamente o mesmo tipo e a mesma quantidade de aminoácidos cationicos. Ambos têm uma lisina e 2 argininas. A única coisa que muda são os outros resíduos na sequência e a posição dos resíduos cationicos na sequência. Isto ainda é suportado, para além disso, pelas constantes de afinidade, que neste caso foram calculadas por Indicator Displacement Assays, com o receptor. Ainda não temos os resultados com este sensor, mas aqui já dá para ver que para a humanina, a afinidade é 6 vezes maior. Claramente podemos ver aqui que há já um modo de ligação diferente ao nosso receptor, ou indicação disso, e que temos uma seletividade mesmo em sequências muito semelhantes. Isto torna estes sensores já muito promissores. Nós também testamos para criar também uma sonda de frete, ou um sistema de frete, com este sensor como mudador. E também integramos em lipossomas, tentar um bocado integrar em sistemas de transporte e ver se via alguma coisa, mas estes estudos ainda estão a decorrer, por isso ainda não estão muito bem definidas as aplicações deste sensor. Nós também iremos testar eventualmente outros sistemas, não só com o calixareno, mas também com outros sensores, e o que nós queremos aqui, no fundo, é criar
um sistema modular com vários modos de detecção a nível de fluorescência, quer seja pela formação do shimmer, quer seja por frete, e eventualmente juntá-los num sistema que poderia detectar analitos com sequências complexas, como é o caso dos péptidos, e sempre com uma medida autocorrigida em mente. Isto porque as medidas autocorrigidas eventualmente serão as melhores para aplicações em microfluídica, em microarrays e microscopia de fluorescência, uma vez que estes não têm referências para cada medição. Uma correção no próprio poço, ou seja, na própria amostra do nosso analito, tornaria estas medições muito mais fáceis e também mais verdes, porque iria-se gastar menos reagentes. Era só necessário um único sensor para cada medida, em vez de várias lavagens, como é o caso de muitas destas técnicas. E basicamente é isto. E queria agradecer ao meu orientador da bolsa e da tese, o professor João Carlos Lima, ao meu orientador da tese, o Nuno Basílio, por me aturar este ano inteiro, aos nossos colaboradores, ao grupo de fotoquímica, à Fundação e aos outros financiadores por terem permitido que houvesse este evento e esta bolsa, à organização e a vocês pela vossa atenção. Muito obrigado, Joana. Abrir-se tempo de perguntas. Alguém tem uma questão? Olá, Joana. Obrigado pela tua apresentação. Portanto, no teu sensor, tens o teu esqueleto carregado negativamente e estava curioso, como disseste, que já testaram, ou já estudaram bastante este sensor no laboratório, se já testaram com diferentes números de anéis, por assim dizer. Sim. Nós, neste caso, os resultados mais promissores a nível de sensing são com os 4 anéis, porque os outros calixarenos com mais anéis são mais fluidos, mais flexíveis e não criam aquele pocket específico de ligação. Ou seja, acabam por ter afinidades mais baixas para a maior parte dos analitos. Claro que isto pode ser um bocado contrariado por exemplo, a ligação aqui entre a criação de uma ponte entre dois anéis, ou modificações também neste lado da molécula, mas é mais fácil em geral a utilização destas. Pelo menos para este tipo, quando é para um aminoácido só, por exemplo, ou para poucos resíduos. Pois, para analitos maiores, se calhar era mais com... Sim, um calixareno maior poderia ser mais útil. Isso vê-se bastante com outro tipo de macrociclos que, quanto maior a cavidade, pode ter até ligação dupla, tipo sensor do sensor e péptido 1 para 1 ou 1 para 2. Neste caso, os calixarenos não têm essa funcionalidade. Por enquanto. Não quero fazer outra pergunta. E se sabem porque é que os vossos analitos conseguem promover a agregação? Neste caso, liga 1 para 1, não estou a ver como é que... Neste caso não é necessariamente 1 para 1, as nossas constantes de afinidade são aparentes, porque isto basicamente é uma ligação multivalente. Basicamente tem a ver pela neutralização das cargas e dependendo da constante de afinidade precisas de mais analito para neutralizar completamente, ou seja, tens de chegar ao ponto de se calhar ter 1 para 3, mas não estão inseridos na cavidade, porque aí já tens associação aqui por fora e até, pronto, coisas mais complexas. Boa tarde, Joana. Não sei se está ligado. Tá? Obrigada pela apresentação, eu gostei muito de ouvir. Obrigada. E queria só fazer uma questão. Daquela parte dos lipossomas, sim. Como é que o sensor vai estar integrado? Lá dentro ou através da membrana? Como tem essa parte hidrofóbica? Ele está parcialmente integrado na membrana. Nós não temos a certeza se é completamente integrado, porque ainda não fizemos... Portanto, atravessar a membrana. Exato. Ele também tem a capacidade de ativar transporte na membrana. Por exemplo, com os péptidos
policatiónicos, eles têm a tendência a passar a membrana facilmente, principalmente se têm argininas. E este sensor anfifílico serve como transportador. Nós fizemos alguns ensaios até com um Calix sereno com um photoswitch para ativar esse transporte. Não dá para sensing, não me parece ser muito fácil ser um sistema de sensing em lipossomas, porque não se forma tanto chimbro, ou dímeros, não temos tanta emissão, mas para transporte é outra aplicação, basicamente. Obrigada. E eu tenho só uma questão que eu não consegui perceber muito bem. Onde é que se liga o péptido? É só a parte de cima que está carregada ou vocês também nem têm bem, também se calhar não sabem muito bem? Nós, pronto, com estes em particular... Eu estou a falar isso por causa do esquema que a Joana apresentou. Sim. Normalmente, o tipo de ligação com os péptidos estima-se que seja semelhante à dos aminoácidos sozinhos, que ele insere-se por aqui. No entanto, com estas concentrações pode haver outros tipos de ligação e, neste caso, nós não podemos fazer estudos de RMN com estas moléculas porque agrega tudo. Ou seja, e teríamos de usar outra estratégia, basicamente. Mas é coisas para ver no futuro. Obrigada. De nada. E agora passamos à próxima apresentação, que será sobre um par redox, começando com o Ricardo, de uma nitrito redutase de Neisseria gonorrhoeae. Boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Oliveira e vou então apresentar o trabalho que estive a desenvolver ao longo destes 3 meses com o tema caracterização cinética da redutase nitrito de Neisseria gonorrhoeae. Portanto, para fazer uma contextualização inicial, existem diversos micro-organismos que são agentes patogénicos. Aqui vou focar a Neisseria gonorrhoeae, que é um agente patogénico para o ser humano, responsável pela doença da gonorreia. E, portanto, quando acontece a infecção do agente patogénico à célula hospedeira, esta tenta de alguma maneira impedir a proliferação do patogénio e possui alguns mecanismos de defesa para o fazer, como, por exemplo, a produção de espécies reativas de oxigênio e de azoto, que causam stress oxidativo do agente patogénico e podem impedir que este prolifere. Isto leva-me então a falar desta via. A desnitrificação é um processo de respiração anaeróbica e, portanto, os micro-organismos que são capazes de realizar esta via conseguem obter energia em ambientes onde a concentração de oxigênio é muito baixa ou mesmo inexistente. Desta via fazem parte diversas enzimas, que são redutases de vários compostos, como, por exemplo, o nitrato, o nitrito, o óxido nítrico e o óxido nitroso. Porque é que esta via é então importante para agentes patogénicos? Porque, por exemplo, o óxido nítrico é um precursor de uma espécie reativa de azoto e é, portanto, bastante tóxico para a célula. Portanto, ter uma via que é capaz de catalisar a redução deste composto para um menos tóxico apresenta-se como uma vantagem metabólica para os agentes patogénicos. Uma das enzimas envolvidas nesta via, uma da classe de enzimas, é então as redutases de nitrito. As redutases de nitrito podem ser divididas em 2 grandes classes. As redutases de nitrito de cobre, que têm um centro de cobre do tipo 1, que é responsável pela transferência eletrónica, e um centro de cobre do tipo 2, que é o centro catalítico, ou então as redutases de nitrito do tipo CD1, que têm 2 M's. Ambas catalisam então a redução de nitrito a óxido nítrico, uma reação que envolve 1 elétron e 2 prótons. Em Neisseria gonorrhoeae, a redutase de nitrito chama-se então ANA. ANA é uma proteína ancorada à membrana, é uma redutase de nitrito de cobre, portanto possui 2 centros de cobre por monómero e catalisa então a redução de nitrito a óxido nítrico. Esta é a cadeia de transferência de eletrões proposta em Neisseria gonorrhoeae até a ANA, sendo que a via de desnitrificação neste organismo é incompleta, portanto é composta apenas pela redutase de nitrito e pela redutase de óxido nítrico, e portanto o que eu explorei foi se a LAS, que é uma lipid modified azurin, portanto é uma pequena azurina, uma proteína de cobre, e eu quis saber se ela era então um doador fisiológico de eletrões da ANA. Aqui outra via que também se encontra com um ponto de interrogação é se o citocromo C2 será também um doador fisiológico de eletrões da ANA, e é uma via que vai ser explorada depois pela Daniela Barreiro. Portanto, inicialmente fiz, obviamente, uma transformação
onde inseriu o gene de interesse. A proteína foi crescida, as bactérias foram crescidas em meio 2 vezes YT induzido com IPTG. O processo de purificação envolveu uma cromatografia de afinidade e uma cromatografia de permuta aniónica e, finalmente, caracterização bioquímica da proteína produzida e uma caracterização cinética. Quanto à purificação, realizou-se primeiramente uma cromatografia de afinidade, porque a proteína possuía uma ISTEG, e depois uma cromatografia de permuta aniónica. Este é o gel onde se encontra a fração final purificada e com que se trabalhou depois para todos os restantes estudos. Portanto, como podem ver, a proteína está bastante pura, sendo que o processo global de purificação foi considerado eficiente com um rendimento de 13,3 mg de Na pura por litro de meio de cultura. Quanto à caracterização bioquímica em espectroscopia do V visível, esta proteína apresenta 2 bandas, uma com máxima 458 nanómetros e a 598 nanómetros. Estas bandas são bandas de transferência de carga que envolvem os centros de cobre do tipo 1. A azul temos a Na como purificada e a preta oxidada com ferro e cianeto de potássio. Isto mostra que a proteína produzida não estava completamente oxidada, apesar de ter um grau de oxidação bastante elevado. A razão da absorvância a 458 nanómetros e 598 nanómetros é de 0,6, que é próxima da que se encontra reportada na literatura, e a razão entre a absorvância a 280 nanómetros e a 598 nanómetros é de 11,6 e serve como uma medida de pureza. Fez então quantificação da proteína total pelo método Lowry e quantificação da concentração de cobre pelo método cobre-ion-biquinolina para se perceber quantos átomos de cobre é que a proteína tinha conseguido incorporar. Ao contrário do que tinha acontecido no meu projeto de licenciatura no início deste ano, em que eu já tinha produzido esta proteína, ela não tinha incorporado 2 átomos de cobre por número, mas desta vez sim foi e, portanto, ela foi produzida na forma de holoproteína. Calculou-se também o coeficiente de extinção molar a 598 nanómetros, que é de 4,0 mmol-1 cm-1, sendo que este coeficiente ainda não se encontrava reportado na literatura, e ela pertence então à subclasse bluish-green das resultados de nitrito de cobre, porque esta grande classe pode ser dividida em 3 subclasses, blue-green e bluish-green, que têm a ver com as suas características espectrais e, portanto, com a proporção entre estas 2 bandas. Quanto aos ensaios cinéticos, portanto, inicialmente o primeiro passo era utilizar doadores artificiais para poder perceber se a enzima estava ativa e poder caracterizá-la de alguma forma. Foram testados diversos sistemas, como vão perceber, os ensaios não correram sempre da forma mais fácil, sendo que inicialmente testou-se o doador artificial metilviologénio, portanto, que catalisa a transferência de um elétron para a enzima. Para este ensaio utilizaram soluções desarejadas, numa câmara anaeróbia, porque o metilviologénio oxida-se muito facilmente ao ar, sendo que se monitorizou a reoxidação do metilviologénio a 600 nanómetros e utilizou-se alguns compostos para reduzir o metilviologénio. Num primeiro ensaio, portanto, tentámos fazer a redução do metilviologénio com ditionito de sódio, sendo que, apesar da curva do ensaio com a Na, portanto, o ensaio cinético em si é bastante bonito e vemos ali um declive muito bom, a verdade é que quando realizamos um controle na ausência da Na, vemos que acontece na mesma uma oxidação do metilviologénio. Isto indica-nos que o facto deste se oxidar na ausência da enzima significa que está a acontecer alguma reação paralela e, portanto, o sistema não está todo otimizado. Ainda assim, fazendo a subtração do declive, controle ao declive do ensaio, podemos estimar uma atividade específica de cerca de 76 micromoles de nitrito consumido por minuto e por miligrama de Na. No entanto, claramente, este sistema precisa de ser otimizado. Pensou-se que uma das hipóteses seria que o ditionito de sódio utilizado estaria parcialmente degradado e podiam haver radicais livres em solução que estariam a interferir com o sistema. E então, testou-se a redução do metilviologénio com pastilhas de zinco. Mas, na realidade, apesar de não haver ditionito, verificou-se na mesma, na ausência de enzima, portanto, aqui o que está é um ensaio controle, uma oxidação do viologénio de metil. Portanto, continua a haver reações paralelas a ocorrer e o sistema precisa de todo ser otimizado. O próximo passo foi, então, trocar o doador artificial de eletrões. A NQS, 1,2-naftoquinona 4-sulfonato, é uma naftoquinona que também se encontra descrita na literatura como sendo utilizada como doador artificial de eletrões. Catalisa uma reação que envolve 2 eletrões, portanto, permite a redução de 2 moléculas de nitrito por molécula de NQS. E, portanto, as soluções foram também desarejadas, porque, mais uma vez, é um composto que se oxida facilmente ao ar. Os ensaios foram realizados em anaerobiose, sendo que ela foi reduzida com ascorbato e inutilizada a sua reoxidação a 400 nanómetros.
Realizaram-se vários ensaios de controle, portanto, um ensaio só com o NQS e o seu redutor, um ensaio com o NQS, o ascorbato e o substrato, o nitrito, e depois o NQS, o ascorbato e a enzima, mas sem substrato. E desta vez os resultados foram muito mais favoráveis, uma vez que quase não observamos a alteração da absorvância, indicando que nos ensaios de controle, em que não temos o sistema completo, não há nenhuma reação paralela a acontecer. Realizaram-se então ensaios com ANA, sendo que aqui eu mostro 3 ensaios a 3 concentrações diferentes de enzima. Temos a 80 nanomolar, 120 nanomolar e 150 nanomolar, onde é visível, portanto, aqui antes da adição de nitrito temos um declive que é quase zero. Entre a adição de nitrito e a adição de NA, a mesma coisa, e depois após a adição de enzima temos então uma curva, portanto um ensaio de atividade cinética que permitiu fazer aqui um plot, portanto aqui temos as velocidades iniciais em função das várias concentrações de enzima, e podemos ver que quanto maior a concentração de enzima, o valor desta velocidade inicial também foi sendo cada vez maior. Foi também possível calcular uma atividade específica de cerca de 5,9 micromoles de nitrito consumido por minuto e por miligrama de Na. Apesar desta atividade ser bastante mais baixa que para calculada com o metilfilogénio, o metilfilogénio tem um potencial de redução muito mais baixo, portanto é um melhor redutor, e para além disso, a verdade é que esta atividade não apresenta quaisquer interferências, porque todos os ensaios de controle foram bastante positivos, no sentido em que não há reações paralelas a ocorrer. Finalmente, tentou-se então fazer um ensaio cinético utilizando um possível doador fisiológico. A LAS, Lipidified Azurine, é uma pequena proteína com centro de cobre do tipo 1, sendo que o que foi utilizado no ensaio foi a proteína purificada, apenas o seu domínio solúvel. Por tal como a Na, esta proteína também se encontra ancorada à membrana. No entanto, o resultado, não deixando de ser um resultado, não foi um resultado positivo, no sentido em que podemos ver que após a adição de Na, a absorvância mantém-se constante e, portanto, não está a haver nenhuma oxidação da LAS correspondendo à transferência de eletrões para a Na. Aqui a adição de ferro e cianeto foi simplesmente para oxidar a LAS e para mostrar que o facto de aqui não haver nenhuma alteração da absorvância deve-se mesmo ao facto desta não se estar a oxidar e, portanto, não estar de todo a transferir eletrões para a Na. Portanto, isto permitiu concluir que a LAS não é um doador fisiológico de eletrões da Na em Neisseria gonorrhoeae. Portanto, esta via ficámos então a saber que não acontece, ficando ainda por explorar a possibilidade do citocromo C2 ser um doador de eletrões da Na. Umas considerações finais. A Na foi produzida então heterologamente com 2 cobres por monómero, portanto conseguimos a proteína na forma de holoproteína. A enzima está ativa, apresenta atividade catalítica, como puderam ver ao longo destes ensaios cinéticos. É necessário, no entanto, otimizar os ensaios cinéticos e podemos também concluir que a LAS não é um doador fisiológico de eletrões da Na. Como perspectivas futuras, tenho então ensaios cinéticos na câmara anaeróbia, porque são ensaios que são mais fáceis de ser realizados, em que tenho aqui a monitorização do doador de eletrões e também a monitorização do produto usando um sensor de óxido nítrico, que é também uma outra forma de seguir o ensaio cinético. A análise dos espectros obtidos por espectroscopia de ressonância paramagnética eletrónica, estes dados já foram adquiridos no início deste mês, mas ainda não foram analisados, e também dicriismo circular e DSC para calcular a temperatura de desnaturação, portanto para perceber o melting da proteína. Estes resultados foram incorporados num póster na conferência Nova Health Chronic Disease and Infection, também no início deste mês. E também serão então, juntamente com os dados que ainda serão adquiridos nos próximos tempos, incorporados num póster para levar ao concurso de pósteres das Olimpíadas de Bioquímica, que decorrerá no início de 2021. E entrarão também no artigo que está de momento a ser escrito, com o título Biochemical Characterization of Na, a nitric reductase involved in anaerobic proliferation of N. gonorrhoeae. Quero agradecer à professora Sofia Pauleta por mais uma vez me ter orientado ao longo destes 3 meses, a todas as pessoas que estavam no meu laboratório, à professora Marta Carepa, à Daniela Barreiro, à Sara, ao Pedro e à Alicia, também ao professor Eurico e à professora Maria João Romão pela possibilidade da realização desta escola de verão, a todos os envolvidos na escola de verão, aos meus colegas da comissão organizadora e também à Fundação para a Ciência e Tecnologia pela possibilidade deste evento e destes 3 meses para todos nós. Obrigado. Bem, muito obrigado, Ricardo. Alguém tem uma questão? Obrigado pela tua apresentação. Eu queria perguntar, em relação aos teus ensaios cinéticos com o doador artificial, vocês usavam um outro agente redutor, quer zinco, quer ditionito, quer ascorbato, se não me engano. Mas depois, quando testaram com a azurina,
não indicaram mais nada. Não que, desculpa? Não indicaram mais nenhum agente redutor. Sim, o agente redutor com a azurina foi o ascorbato, mas ao contrário dos outros ensaios, nos outros ensaios o ascorbato acaba por não estar presente porque ele é todo utilizado para reduzir o doador de eletrões. No caso da azurina, a redução foi feita a priori, portanto foi reduzida com ascorbato e depois foi passada numa coluna PD10 para separar o ascorbato da LAS já reduzida e, portanto, no fundo não tivemos ascorbato no ensaio. Portanto, é essa a diferença do ensaio. Tinha ficado na dúvida se tinham usado ou se tinham feito algum tratamento antes da amostra. Obrigado. Então eu tenho só uma pequena curiosidade. Porquê é que não utilizaram SEC? Porquê é que não utilizámos SEC? Para purificar a proteína. Sim. Porque este foi o primeiro sistema de purificação que testámos, foi a cromatografia de afinidade por ter uma Insteg e depois uma permuta aniónica, e como os resultados foram bastante positivos, pelo GLSDS e também pela consideração de, por exemplo, proteína total, decidimos manter este sistema de purificação, mas foi mesmo porque experimentámos, resultou, portanto não houve necessidade de testar outro. Muito obrigado, Ricardo. E agora, para a seguinte apresentação, será o Bruno Franco sobre a síntese de sondas orgânicas biocompatíveis. Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Bruno Franco e venho agora apresentar o projeto que estive a desenvolver, que vem na continuação da minha tese de mestrado, que é sobre a síntese de sondas moleculares fluorescentes contendo um grupo sulfonamida. Portanto, as sondas moleculares fluorescentes têm imensas aplicações, nomeadamente bioimaging, que basicamente é a utilização das sondas para ver certos organelos ou certas células específicas dentro do corpo humano, ou neste caso em ratinhos também. Existem imensas limitações para estas probes, nomeadamente alta toxicidade, baixos rendimentos quânticos, baixa solubilidade em água e estabilidade química também muito baixa. Por isso decidimos ver algumas alternativas relativamente às sondas orgânicas que já existem. Então virámos-nos para as sulfonamidas. Porquê? Porque é um grupo funcional que está muito presente nos produtos naturais, é utilizada em diversos fármacos para a indústria farmacêutica, é utilizada em ciências materiais também e recentemente foi desenvolvido dentro do grupo um método de sulfonilação novo que vou mostrar agora. Este método tem duas grandes vantagens relativamente aos métodos tradicionais de sulfonilação, que é não utiliza reagentes perigosos para o operador e tem condições muito mais suaves para obter as mesmas sulfonamidas. Este método utiliza também um reagente de iodo hipervalente que vai ser atacado pelo sulfinato, pelo salto sulfinato, e que vai criar um intermediário que, por sua vez, vai ser atacado pela amina para dar a correspondente sulfonamida. Portanto, os objetivos deste trabalho é a síntese de sondas moleculares com o novo método de sulfonilação, os estudos das propriedades fotoquímicas destes compostos, avaliar a toxicidade destes compostos e selecionar futuramente as melhores probes para futuramente se utilizar em bioimaging. Portanto, para fazer as sulfonamidas, nós tivemos que sintetizar as aminas de partida e, utilizando este método que está aqui, sintetizamos 4 aminas com 4 fluorófilos diferentes, nomeadamente com o naftaleno, com o antraceno, com o pireno e com o fluoreno. Estas aminas foram então posteriormente aplicadas ao nosso método de sulfonilação, que já tinha mencionado anteriormente, e como tal sintetizamos 4 sulfonamidas com os 4 fluorófilos diferentes. Temos então a caracterização aqui de uma das sulfonamidas, para não ser muito aborrecido, em que conseguimos ver aqui a zona dos aromáticos, conseguimos ver aqui o sinal do CH2, que é este aqui, e o sinal do grupo metil ligado à amina. Temos agora aqui alguns resultados relativamente, estes são os aspectos de absorção dos compostos S3P, do S3, do S8
e do triptofano, que é a nossa referência para conseguirmos ter os rendimentos quânticos. Portanto, o que nós conseguimos ver foi que a maior parte dos compostos tem ali um pico de absorção máximo por volta dos 280, que corresponde com o comprimento máximo de excitação do triptofano, que é os 278. Aqui temos mais uns compostos, nomeadamente utilizamos o sulfato de quinina como referência, em que temos o S4, o S5, o S6 e o S7. Estes compostos foram excitados a um comprimento máximo de 398, peço desculpa. E agora temos aqui os espectros de emissão dos compostos S3P, S3, S8, que correspondentemente tiveram um rendimento quântico de 0,37%, 4,05% e 1,01%. Relativamente aos compostos S4, S5, S6 e S7, estes tiveram um rendimento quântico de 0,61%, 2,98%, 0,46% e 3,18%. Nomeadamente, depois de obtermos estes resultados, decidimos ter uma approach diferente, de maneira a conseguirmos ter várias coisas diferentes que as nossas probes não tinham. Nomeadamente, o que nós queríamos ter era queríamos ter mais solubilidade em água, queríamos ter mais estabilidade química dos compostos em solução e queríamos ter que o máximo de absorção tivesse um shift mais para o NIR. Então, decidimos olhar para a PEG e para a TEG para conseguirmos imobilizar as nossas sondas de maneira a podermos fazer dímeros. Relativamente à síntese da PEG, nós começámos com a PEG 2000 ou com o trietilenglicol, tusilámos, depois da tusilação fizemos a azidação e da azidação fizemos a redução para termos a amina correspondente da PEG 2000 ou do trietilenglicol. Posteriormente, utilizamos o trietilenglicol para imobilizar esta sonda e para obtermos esta sonda que obtivemos com 13% de rendimento. Estes ainda não foram estudados, vai ser agora um trabalho futuro. E uma das outras approaches que nós tivemos foi, para tentar ganhar mais rendimento quântico e mais solubilidade, fazer uma quaternização das aminas. Nós escolhemos esta amina tanto para a imobilização na PEG como para a quaternização, pois era a amina que tinha melhor rendimento quântico e que nos parecia mais promissora naquela altura. Então, utilizámos a amina ES8, utilizámos um equivalente de ácido mesílico e ficámos com a amina quaternária com rendimento de 87%. Posteriormente, para testarmos mais compostos, decidimos fazer uma troca iónica em que trocámos o mesilato pelo ANS de amónio. Esta reação foi feita em metanol e a purificação, posteriormente, foi evaporar a secura e dissolver em diclorometano, o que nos deu somente este sólido, este íon, e o outro íon não se dissolveu, então conseguimos purificar. Aqui relativamente a esta Raman, temos aqui uma região aromática muito carregada, com cerca de 19 protões, correspondentes ao fluoreno, ao naftaleno e ao benzeno. Temos também aqui, quase a 9 ppm, o sinal da amina, e temos depois aqui a 4 ppm os sinais correspondentes ao CH2 e ao CH1 correspondentes do fluoreno. Portanto, para concluir, nós conseguimos sintetizar 4 sondas fluorescentes utilizando o nosso método de sulfonilação. Posteriormente, conseguimos imobilizar uma das sondas na TEG. Conseguimos também obter 2 compostos iónicos para ver se conseguíamos aumentar a solubilidade e o rendimento quântico. E fizemos uns testes de ultravioleta e de visível para ver quais seriam as melhores sondas que temos neste momento. E em termos de sulfonamida é esta com o naftaleno, a amina é esta. Para trabalho futuro, nós temos que fazer o screening agora também dos novos compostos que sintetizamos e que ainda não conseguimos testar em termos de UV.
Temos que ver também a citotoxicidade destes compostos, visto que é para serem bioimaging não podem ser tóxicos. Temos que determinar também o rendimento quântico das sínteses preparadas e ver as sondas mais promissoras, ou seja, em termos de um balanço de maior rendimento quântico e menor toxicidade, para serem utilizadas posteriormente na aplicação que é bioimaging. Portanto, gostava agora também só de agradecer à comissão organizadora, à FCT pelo financiamento, à minha orientadora Maria Manuel Marques e ao orientador professor Luís Branco, e gostava de agradecer a todos vós pela vossa atenção. Bem, muito obrigado, Bruno, pela tua apresentação. Alguém tem questões? Olá, boa apresentação, obrigado. Era mais uma curiosidade do que uma dúvida. Em relação às sondas moleculares que já são utilizadas hoje em dia, sabes-me dizer mais ou menos qual é que é o rendimento quântico? Sim, o rendimento quântico varia bastante, dependendo do fluoróforo que se tem. Mas, por norma, quando se tem sondas para bioimaging, pelo menos as que eu vi reportadas na literatura, tinham um rendimento quântico muito baixo. Mesmo em percentagem era, por exemplo, 0,01. Ok. Então, nesse caso, vocês conseguiram superar esse rendimento quântico? Um dos resultados mais promissores foi que realmente, comparativamente às aminas e às sulfonamidas correspondentes, as sulfonamidas conseguem dar um rendimento quântico superior. Por isso, pode querer dizer que estamos num bom caminho para continuar o trabalho. Ok, obrigado. Bem, muito obrigado, Bruno. E agora vamos passar à próxima parte da caracterização dos parceiros redoxos da ANIA, da Neisseria gonorreia, com a Daniela a falar do citocromo C2. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Daniela Barreiro e venho-vos então apresentar o projeto que desenvolvi durante a escola de verão, que consistiu na aplicação de técnicas bioquímicas para o estudo do citocromo C2 da Neisseria gonorreia, que acabou por ser um seguimento da minha tese de mestrado e também vai no seguimento da apresentação que foi feita pelo Ricardo anteriormente. A Neisseria gonorreia é o agente patogénico responsável pela doença sexualmente transmissível gonorreia, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e cuja taxa de propagação tem vindo a aumentar de ano para ano. O local de infecção por parte desta bactéria apresenta um microbioma maioritariamente anaeróbio, o que resulta num ambiente com baixas concentrações de oxigênio. Adicionalmente, a indução de stress oxidativo por espécies reativas de oxigênio, como por exemplo o peróxido de hidrogênio, consiste num dos sistemas de defesa do organismo hospedeiro contra agentes infecciosos. Por esta razão, a existência de uma via que permita a proliferação em condições anaeróbias, assim como um sistema de detoxificação de peróxido de hidrogênio, tornam-se essenciais para a sobrevivência da Neisseria gonorreia no organismo hospedeiro. Esta bactéria apresenta uma via de desnitrificação, que já foi mencionada, que é composta por uma redutase de nitrito, à qual eu me vou referir como NA, que reduz nitrito a óxido nítrico, e uma redutase de dióxido nítrico. Esta via tem sido proposta como sendo a via que permite a respiração em condições anaeróbias desta bactéria. Além disso, apresenta ainda uma citocromo C peroxidase periplasmática, à qual eu me vou referir como CCP, que reduz peróxido de hidrogênio à água e que já foi reportado na literatura como estando envolvida no mecanismo de defesa da bactéria contra stress por peróxido de hidrogênio. Duas características que estas enzimas têm em comum é que são ambas enzimas associadas à membrana externa e as reações que elas catalisam, ou seja, a redução do peróxido de hidrogênio e do nitrito, requerem eletrões. Contudo, a forma como os eletrões são transferidos ao longo do periplasma, desde a membrana externa até à membrana externa onde se encontram estas enzimas, é desconhecido. Em estudos recentes foi identificado em Neisseria gonorreia um citocromo C monoémico periplasmático que é designado de citocromo C2, sendo que foi proposto que este atua como shuttle de eletrões entre a via da respiração aeróbia, mais especificamente entre o complexo 4 e a ANA, e também devido à sua característica de ser solúvel no periplasma, propõe-se ainda a probabilidade de transferir eletrões também para a CCP. Portanto, deste modo, os objetivos deste projeto foram a produção heteróloga, o seu isolamento e a caracterização bioquímica do citocromo C2 e também avaliar se este teria a capacidade de doar eletrões quer para a ANA, quer para a CCP.
Relativamente às metodologias utilizadas, a produção heteróloga do citocromo C2 foi realizada num sistema de expressão em E. coli e a sua purificação consistiu em 2 passos cromatográficos, uma cromatografia de afinidade seguida de uma cromatografia de permuta catiónica e, tendo então obtido o citocromo C2 puro, procedeu-se à sua caracterização bioquímica, que consistiu na determinação do seu conteúdo em EMs pelo método LOR e o método piridina macromogéneo e a determinação do potencial de redução desse mesmo grupo M por eletroquímica, mais especificamente por voltammetria cíclica. Realizou-se uma caracterização espectroscópica através das espectroscopias do B visível, RMN e dicroísmo circular e fez-se ainda uns ensaios cinéticos para então determinar se o citocromo C2 conseguiria doar eletrões às enzimas que mencionei anteriormente. Entrando agora nos resultados, o citocromo C2 foi produzido e isolado com sucesso, como é possível observar pelo único pico cromatográfico do último passo de purificação do citocromo, assim como a presença de uma única banda eletroforética no STS page da amostra purificada na zona dos 16 kDaltons, que é uma massa molecular que é próxima daquela que tinha sido estimada teoricamente pela sequência primária do citocromo, assim como pelo seu espectro do B visível, que apresenta propriedades espectroscópicas características dos citocromos do tipo C. Fazendo uma análise mais detalhada por espectroscopia do B visível, o citocromo C2 apresenta a banda do SORE a 410 nanómetros, que shifta para 416 nanómetros quando o citocromo foi reduzido com ditonito de sódio, e as bandas alfa e beta a 552 e 522 nanómetros, respectivamente, tornam-se apenas evidentes na forma reduzida do citocromo. Portanto, concluiu-se que este citocromo foi isolado com o seu grupo M no estado oxidado. Ainda na espectroscopia do B visível e olhando para a zona dos 600 ou 800 nanómetros, observam-se 2 bandas de absorção, uma na zona dos 600 nanómetros, que é indicativo de uma coordenação do ferro por parte de um resíduo de metionina, e ainda uma na zona dos 640 nanómetros, que sugere a existência de um equilíbrio high spin, low spin à temperatura ambiente. Relativamente ao conteúdo em EMs, este foi determinado através de 2 métodos colorimétricos de quantificação de proteína e DEM, tendo sido obtido um valor de 1 M por citocromo, e ainda através da quantificação do grupo M e por espectroscopia do B visível, estimou-se os coeficientes de extinção molar para as diferentes bandas de absorção que se encontram representados nesta tabela. Seguidamente, para determinar se o citocromo C2 tinha sido isolado com folding e qual o ligando axial distal do seu grupo M, recorreu-se à espectroscopia da RMN, mais especificamente a um espectro 1D de próton. A dispersão das ressonâncias do espectro obtido indicam que o citocromo C2 foi isolado com folding. Além disso, ainda é possível observar uma ressonância a menos 3,90 ppm, que é característico de grupos de metioninas que estão a coordenar os grupos M, e que neste caso foi atribuída à metionina 71, o que corrobora o que tinha sido observado na espectroscopia do B visível, que indicava uma coordenação do M por parte de um resíduo de metionina. A estrutura secundária do citocromo C2 foi avaliada por dicroísmo circular na zona do faro UV, sendo que é possível observar-se uma banda com elipsicidade positiva a 192 nanómetros e 2 bandas com elipsicidade negativa a 198 e 222 nanómetros, sendo que este espectro apresenta um perfil característico de hélices alfas e, portanto, o citocromo C2 tem como principal tipo de estrutura secundária as hélices alfa. Ainda para terminar, o comportamento redox do citocromo C2 recorreu-se à voltammetria cíclica, adquirindo-se diversos voltamogramas variando a velocidade de varrimento e, como é possível observar-se nesta figura, existe um sinal que apresenta um pico catódico e um pico anódico. E a partir destes 2 picos conseguiu-se fazer alguma avaliação relativamente a esse sistema. Medindo a separação entre o pico catódico e o pico anódico, consegue-se perceber que existe um aumento desta variação com o aumento da velocidade de varrimento, que a razão das correntes entre os 2 picos é inferior a 1, mais especificamente 0,53, e que, mais especificamente no pico catódico, que este varia com o logaritmo da velocidade de varrimento. Isto, tendo em conta os critérios de Thom, indica que o sistema do citocromo C2 é um sistema quase reversível. Além disso, a variação da corrente dos picos catódicos e dos picos anódicos com a raiz quadrada da velocidade de varrimento apresenta uma correlação linear, o que é indicativo que a interação entre o citocromo C2 e o elétrodo para a transferência de eletrões é controlada por difusão, tendo sido determinado um coeficiente de difusão para o citocromo C2 de 1,36 vezes 10 elevado a menos 6 cm² por segundo.
Voltando à imagem inicial dos voltamogramas, tendo em conta que a média do potencial entre os dois picos se manteve constante com o aumento da velocidade de varrimento. Esta foi a forma utilizada para determinar o potencial de redução do M do citocromo C2, tendo sido obtido um valor de mais 160 mV a pH 7. Por fim, fez então uns ensaios cinéticos muito preliminares para apenas estabelecer se o citocromo C2 conseguiria doar eletrões para a CCP e para a ANA. Estes ensaios iniciavam com o citocromo C2 que tinha sido previamente reduzido com ascorbato e a ideia era que conforme ele fosse transferindo eletrões para as enzimas, que ele iria sendo oxidado no processo e era essa oxidação que era observada. Tanto para a CCP como para a ANA existe um aumento da oxidação do citocromo C2 após a adição destas enzimas, o que é indicativo de que o citocromo C2 consegue transferir eletrões tanto para a CCP como para a ANA. Como conclusões deste projeto, o citocromo C2 foi produzido e isolado com sucesso, tendo sido isolado com um M por citocromo. Esse M apresenta um equilíbrio high spin, low spin à temperatura ambiente e tem uma coordenação histidina-metionina. Foi isolado com folding, sendo a hélice alfa o principal tipo de estrutura secundária. Relativamente ao seu comportamento redox, é um sistema quase reversível e o potencial de redução do seu grupo M é na zona dos 160 mV e, por fim, consegue doar eletrões tanto para a CCP como para a ANA. Relativamente a perspectivas futuras, é completar a caracterização redox do citocromo, nomeadamente determinar o seu potencial de redução variando o pH, continuar com os ensaios cinéticos da ANA e da CCP, tendo o citocromo C2 como dador de eletrões, para determinar parâmetros cinéticos como V máximos e KPMs, e também estudar o efeito do pH e da temperatura neste sistema, e por fim fazer alguns ensaios de microcalorimetria para determinar os parâmetros termodinâmicos destes complexos de transferência de eletrões. Como o Ricardo mencionou, estes resultados foram também apresentados no mesmo póster que ele, numa transferência que ocorreu no início deste mês e ainda vão ser incluídos num paper que está neste momento a ser escrito para ser publicado, que consiste na caracterização bioquímica de Neisseria gonorrhea, do citocromo C2, que está envolvido então no processo de desnitrificação e destoxificação de peróxido. Por fim, queria apenas agradecer ao grupo de investigação, ao Microbial Stress e Biological Chemistry, especialmente à professora Sofia por toda a orientação. Queria agradecer também à professora Marta Carebo, que ajudou na análise dos dados de CD, e por fim à professora Margarida dos Santos, que é co-coordenadora de um grupo de investigação do Centro de Química Estrutural no Instituto Superior Técnico. Foi onde eu realizei os ensaios de eletroquímica e foi ela que me orientou durante todo esse processo. E por fim, queria agradecer a vocês e por toda a atenção durante este tempo. Muito obrigado, Daniela, pela tua apresentação. Alguém tem questões? Olá, Daniela. Obrigada pela apresentação. Queria-te perguntar se na parte dos ensaios cinéticos, quando realizaste os controlos, não tiveste os mesmos problemas com o Ricardo do ascorbato? Eu não realizei. Os ensaios são muito preliminares, foi mesmo só para estabelecer. Geralmente, eu não realizei ensaios completamente de controle, ou seja, só o ensaio sem enzima, mas neste espaço. Ok, pode ser aqui. Pronto, mas ali, antes de eu adicionar a enzima, deixo uns segundos, que geralmente pode ser utilizado como controle. E no caso do peróxido de hidrogênio, consegues ver que existe uma elevada autooxidação com a adição do peróxido de hidrogênio. No caso da ANA, não é tão significativa essa autooxidação, mas depois, quando se termina a atividade, faz-se a diferença entre os dois e consegue excluir a parte do citocromo C2 que foi oxidada, não por transferir eletrões às enzimas, mas por reagir com os substratos. Pronto. Como se estivesse a subtrair um branco. Sim. Então tens confiança para dizer que, efetivamente, é este citocromo que efetua a transferência da membrana interna para a membrana externa, para a ANA? Sim, porque, imagina, se não houvesse... Não sei se isto está a apontar... Ok, aqui este declive é muito mais acentuado que este aqui.
se não tivesse a transferir eletrões à ANA, este clive continuaria e possivelmente não teria a alteração, não haveria uma alteração do declive, simplesmente manteria. Mas, claro, acredito que Portanto, vamos fazer mais coisas para confirmar. Está bem, obrigada. Muito obrigado, Daniel. Obrigada. Agora vamos passar para a próxima apresentação, que será a Rita Anastácia com fotocomutadores anfifílicos. Boa tarde a todos. Vou então apresentar o projeto que desenvolvi ao longo destas semanas, meses, que se intitula Fotocomputadores Anfifílicos. Foi orientado pelo Dr. Nuno Basílio e pelo mestre André Seco. Primeiro vou fazer uma pequena introdução, porque nem toda a gente trabalha nesta área e assim é mais fácil de perceberem o que vou apresentar a seguir. Depois vou apresentar o projeto de um ponto de vista mais pedagógico, ou seja, como é que se faz as análises principais que desenvolvi ao longo deste trabalho. E, por fim, apresentar as perspectivas futuras, ou seja, como é que isto pode ter continuidade pós esta bolsa. Em primeiro lugar, convém definir o que é um fotocomputador. Como o próprio nome indica, acaba por ser um computador que é controlado por ação da luz, ou seja, vai ser uma espécie química cuja estrutura tridimensional é alterada de modo reversível pela luz e, portanto, conseguimos alternar com este estímulo entre uma forma e outra. Estes exemplos, alguns de vocês já os conhecem do Clube de Ciência, porque os dei lá, e basicamente são exemplos de fotocomputadores. No caso, os azobenzenos vão variar entre uma estrutura trans e cis, os diariletenos entre uma forma aberta e fechada, os piropiranos entre uma forma fechada neutra e aberta carregada, e depois, por exemplo, este aqui é um fotocomputador um bocadinho mais fora da caixa, porque o que vai acontecer é uma rotação desta dupla ligação, em torno desta dupla ligação, por ação da luz. A segunda parte do título do projeto consiste em compostos anfifílicos, e isto já é uma definição um bocadinho mais que todos vós devem conhecer. Basicamente, estes compostos têm uma cabeça hidrofílica que é polar e uma cauda hidrofóbica. Alguns exemplos mais comuns são o SDS e o STAB, mas também existem outro tipo de compostos anfifílicos, como os surfactantes Gemini, ou seja, existe aqui um espaçador que separa o que seriam uma molécula normal de tensioativo, e são simétricas e pode permitir fazer outro tipo de agregados. Ou seja, a importância dos compostos anfifílicos é que permitem a formação de agregados supramoleculares. Como a Joana referiu na apresentação dela, agregados supramoleculares são constituídos por ligações, interações não covalentes, como pontos de hidrogênio, interações eletrostáticas, entre outras. E a importância e a grande aplicação do trabalho é conjugar um fotocomputador com um composto anfifílico. E aí temos mais uma vez os exemplos do Clube de Ciência, em que existe uma formação de um agregado supramolecular devido à parte anfifílica da molécula, por exemplo, um nanotubo, mas que, como tem um fotocomputador, por ação da luz podemos alterar esse nanotubo para uma vesícula. Ou, por exemplo, ter uma vesícula de maior tamanho e quando o fotocomputador passa a uma conformação cis, essa vesícula diminui o tamanho. Isto pode ter aplicações não só na construção de polímeros supramoleculares, como também em drug delivery. Por exemplo, aqui, se houvesse libertação de um fármaco que estivesse lá encapsulado. No meu projeto, o fotocomputador utilizado foi este sistema, que parece um bocadinho complicado e, de facto, não é fácil. O cátion flavíleo vai sofrer uma hidratação, daí que temos aqui as constantes cinéticas ou seja, KH. Ele vai passar este hemicetal, depois há uma tautomerização e passamos a ter a chalcona cis, e por isomerização desta dupla ligação obtemos o produto termodinâmico, que é a chalcona trans. Este sistema apresenta inúmeras vantagens, nomeadamente ser sensível a vários estímulos, não só à luz, como ao pH e também à temperatura. E, portanto, o que eu fiz durante este projeto foi sintetizar vários compostos anfifílicos em que a unidade fotorresponsiva era o cátion flavíleo ou a chalcona trans, que acabam por estar em equilíbrio. E depois de ter essas sínteses feitas, todos os sistemas foram caracterizados e foi também estudada a sua complexação com macrociclos do tipo cucurbituril, que a Miriam também já apresentou hoje. A cavidade destes macrociclos é variável consoante o número de unidades uril, neste caso trabalhei com CB7 e CB8. Passando então à parte experimental, os compostos sintetizados durante o projeto foram este bisflavíleo, que pode não parecer
da maneira que está desenhado, mas acaba por ser uma mimetização do surfactante do tipo Gemini. Ou seja, temos aqui este espaçador e depois a cadeia hidrofóbica aqui também, mas com a unidade fotorresponsiva. Portanto, este composto foi sintetizado e estudado e depois, em paralelo, sintetizou-se o monoflavídeo correspondente para servir como composto modelo. Para além disso, sintetizou-se outro flavíleo, outro composto contendo o flavíleo, mas tendo uma cadeia alifática de maior tamanho. E, por último, um flavíleo que é substituído na posição 7, que é esta aqui onde está indicado. E a grande diferença deste para os anteriores é que a conversão flavíleo a chalcona já é possível à temperatura ambiente e é muito mais rápida. Portanto, é outro tipo de sistema e também outra diferença é a parte hidrofílica, que passa a ser um grupo sulfonato em vez dos amónios. E os resultados que vou apresentar são do bisflavíleo, porque, como foi o primeiro composto sintetizado, é também o que tem a caracterização mais completa. Passando então ao modo como esta síntese foi feita, durante o projeto o que fiz foi pegar no aldeído salicílico, que é comercial, e nas acetofenonas que já tinham sido previamente sintetizadas por outros investigadores, e juntar com ácido acético sulfúrico e deixar sob agitação para haver a formação do flavíleo que se pretendia. Aqui temos temperatura ambiente a 60 graus, tem a ver com se o flavíleo que queremos vai ser substituído na posição 7 ou não, porque se não for substituído é preciso a temperatura para essa reação ocorrer. O workup da reação consiste numa precipitação da mistura reacional numa mistura 1 para 1 de éter e acetato de etilo, portanto, como podem ver no vídeo, a precipitação é imediata, e depois uma filtração a vácuo para obter o produto sólido. Quando pretendemos obter a chalcona, porque para alguns estudos é importante ter esta forma da molécula, este é o procedimento seguinte: dissolvemos o flavíleo em metanol, neutralizamos a solução com hidróxido de sódio e deixa-se mais uma vez à temperatura ambiente ou a 60 graus, consoante aquilo que estejamos a trabalhar. E o que é muito importante neste sistema flavíleo-chalcona é que nós conseguimos perceber facilmente qual das formas é que temos, porque o espectro de absorção de uma e de outra são distintos. E por isso também é que esta reação de conversão é monitorizada por espectroscopia de absorção UV visível. Quando a reação estiver completa, basta evaporar à escura e obtemos o pó, neste caso a chalcona trans. Passando à caracterização dos sistemas, existe um fluxo de trabalho mais ou menos comum. Não significa que tenha que se estudar os agregados primeiro e depois os sistemas host-guest, por acaso no meu caso foi um bocado ao contrário, mas normalmente começa-se por caracterizar o composto isolado e só depois passar à fase seguinte. Primeiro foi feita então uma caracterização por RMN para perceber se tínhamos os produtos pretendidos puros, e eu aqui apresento apenas um espectro geral na parte aromática de um flavíleo, para indicar que um flavíleo com este tipo de substituições tem um espectro bastante característico e, portanto, é sempre relativamente fácil de saber se obtivemos o produto puro ou não, apenas olhando para a parte aromática. No entanto, para ter 100% de confiança na atribuição que fazemos, e especialmente na parte alifática, é sempre preciso recorrer a espectros bidimensionais como o COSA e o HSQC. O espectro da chalcona também é bastante característico e queria destacar aqui os prótons da dupla, que um deles está neste sinal e outro aqui, e isto até tem um efeito telhado porque eles acoplam um com o outro. Passando agora aos estudos mais relacionados com a fotoquímica, para perceber se o nosso sistema efetivamente é fotorresponsivo, a experiência que foi feita foi partir da chalcona a um certo pH e irradiar, ou seja, controlar o tempo de irradiação e ao longo desse tempo adquirir espectros de absorção. E aquilo que se verifica é que, à medida que o composto vai sendo irradiado, o máximo de absorção da banda da chalcona, que é esta à vossa esquerda, diminui, e do flavíleo aumenta. Portanto, de facto, este composto tem resposta fotoquímica. No entanto, essa resposta não é muito eficiente, porque aquilo que se esperava era que a banda do flavíleo subisse até uma absorvância cerca do dobro da chalcona. Isto pode estar relacionado com outras reações paralelas, como, por exemplo, uma reação de cicloadição 2+2 das chalconas trans, porque isto, pronto, é o bisflavíleo. Isso podia acontecer. Outra informação que se tira desta experiência é a constante velocidade desta conversão, que é uma constante observada. Claro que estão aqui os passos intermédios do hemicetal e da chalcona cis. E depois, outra experiência que normalmente é feita é a determinação de pKAs.
Neste caso, o que foi feito foi a preparação de várias soluções de flavíleo a pHs diferentes e à temperatura ambiente adquiriram-se os espectros de absorção. Como estamos com um composto que não tem, aliás, que tem barreira de ativação, porque não tem substituinte em 7, no tempo em que esta experiência decorre não vai haver formação da CT. Portanto, o pKa que observamos é da conversão do flavíleo ao hemicetal mais CC, como se o hemicetal e a CC fossem uma só espécie. Isso é um pKa aparente, está aqui um valor. E depois, por stopped flow, que provavelmente não é uma técnica assim que muitos de vocês conheçam, pelo menos eu também só fiquei a conhecer durante este projeto. Esta técnica permite fazer uma mistura instantânea de duas soluções e medir de imediato os espectros de absorção, ou seja, permite controlar cinéticas rápidas, na ordem dos milissegundos, que é o caso desta. Primeiro há a conversão do flavíleo ao hemicetal, que é um processo mais rápido, e depois a conversão do hemicetal à chalcona cis. E depois, por uma série de deduções matemáticas que eu não vou estar a explicar porque, pronto, acho que não vale muito a pena, obtêm-se todas as constantes de velocidade destes espaços, assim como as constantes de equilíbrio, e vocês perguntam para que é que isto serve. Portanto, todo este trabalho tem como objetivo ter o maior conhecimento possível do nosso sistema, porque quando passarmos à fase de estudar formação de complexos, agregados, convém saber que tipo de espécies é que temos a um determinado pH, convém ter um maior controle. Daí que seja importante conhecer todas estas constantes cinéticas e de equilíbrio e os pKas e isso tudo. Passando agora aos sistemas hostguest, também para quem não... Bom, agora mais ou menos que já sabem, porque já houve pessoas a falarem disso hoje, mas os sistemas hostguest são então aquela parte que eu falei com os cucurbiturilos e aquilo que é feito experimentalmente são titulações em que mantemos a concentração do nosso composto, do bisflavíleo, e aumentamos a concentração do macrociclo. E esta titulação, por acaso, pronto, neste caso foi seguida por espectroscopia de absorção e de emissão, para confirmar se o ajuste de dados de uma e de outra daria a mesma constante. Como podemos ver aqui, as constantes têm a mesma ordem de grandeza no caso do CB7, o que confirma a concordância entre as duas experiências. No caso do CB8, há diferença numa ordem de grandeza, mas isto já é um valor muito alto em que o ajuste acaba por ficar bom com 10 elevado a 7, com 10 elevado a 8 e já não é tão rigoroso. Aí, portanto, está dentro do erro. E depois foi feita também a titulação da bichalcona com CB7 e com CB8 e foram também determinadas as constantes. É interessante notar que há uma grande diferença entre as constantes do bisflavíleo com os macrociclos e das chalconas respectivas, ou seja, na ordem de grandeza. Esta constante de complexação é muito menor no caso das chalconas e isso tem uma explicação que é, se voltarmos a rever a estrutura química do cucurbiturilo, estes grupos carbonilo são bastante eletronegativos, portanto, à partida vão ter melhor afinidade para o flavíleo, porque ele tem o oxigênio carregado positivamente. E depois a chalcona é neutra e não vai ter tanta afinidade, daí que a constante de associação seja menor. Depois, para os complexos cucurbiturilo-flavíleo, foi determinado também o pKa. Neste caso, a experiência foi feita a uma temperatura de 50 a 60 graus e, portanto, o pKa já é da conversão de flavíleo a CT e não a CC. O pKa determinou-se não só para o bisflavíleo isolado, como complexado com CB7 e com CB8. Portanto, no caso do bisflavíleo isolado, temos um pKa de 2,6. Quando se adiciona CB7, esse pKa aumenta, o que significa que há uma estabilização do flavíleo quando complexado com o CB7. E com CB8, apesar de também haver uma estabilização, ela é muito menor. Isto, por exemplo, pode ter a ver com o facto de, como a cavidade do CB8 é maior, o flavíleo acaba por estar mais distante dos pontos em que tem que interagir, essa interação é mais fraca e, portanto, pode explicar a razão do pKa não ser tão elevado como no caso do CB7. Como perspectivas futuras deste trabalho, faltam aqui os estudos de agregação, que não foram possíveis de concluir. Não apresentei os dados dos outros compostos, mas vão mais ou menos no ponto em que este composto estava. Não tenho experiências de stopped flow para todos, por exemplo. Portanto, falta acabar essa parte. Depois também vamos desenhar novas moléculas anfifílicas distintas destas e ver como é que se comportam. Em relação a cálculos computacionais, é também uma experiência que queremos desenvolver porque pode ajudar a racionalizar alguns resultados experimentais
E depois, pronto, como já disse, os estudos da agregação que ficaram em falta. Por fim, tenho que agradecer aos meus orientadores pela paciência e ajuda ao longo deste trabalho, e ainda não acabou, não é? Falta a tese. Depois, a organização desta bolsa, não só à Fundação pelo financiamento, como à Faculdade pela disponibilidade, por exemplo, no mês de agosto, e à Comissão Organizadora do simpósio, do Clube de Ciência, etc. Pronto. Muito obrigada também pela vossa atenção. Muito obrigado, Rita, pela tua apresentação. Alguém tem questões? Olá, parabéns pela apresentação. Era mais uma curiosidade, porque lá está, tu disseste que ainda não tinhas acabado os testes, mas já fizeram alguns testes de agregação. Se tens assim alguns resultados que... Sim, temos alguns resultados para o bisflavíleo, tanto por diluições e meço por espectroscopia de absorção, como tensiometria, por dose, e não se notou a formação de agregados. E pronto, tem que se estudar melhor essa parte e perceber porque é que esses agregados não são formados. Ok. Obrigada. Nada. Boa tarde. Era só para saber qual é que é a vantagem em termos da formação de agregados que traz para o teu projeto. Pronto, como eu disse, a formação de agregados é aquilo que permite que os compostos tenham uma aplicação, como por exemplo a drug delivery e também a polimerização. Ou seja, se tiveres, se calhar é melhor meter aqui a estrutura do composto. Vai demorar um bocadinho. Ok. Portanto, aqui o bisflavíleo podia-se formar um polímero se, por exemplo, 2 unidades destas encaixassem dentro de um CB8, que tem a cavidade maior, e depois complexar e formar um polímero supramolecular. É uma das aplicações que não ocorreu, e a outra é a drug delivery, que seria formar micelas ou algo desse género. Ok, obrigado. De nada. Muito obrigado, Rita. Obrigada. Agora vamos passar para uma pequena pausa antes das últimas apresentações. Voltamos às 4.